O rubro-negro Ai, meu Deus. tá gastando tudo. O rubro-negro tá botando dinheiro na mesa e tá falando, eu quero De La Cruz, pá! Eu quero Vinha, pá! Eu quero Léo Ortiz, pá! O Corinthians gastou 130. Quem você acha que tem mais dinheiro na carteira? O Flamengo ou o Corinthians? Aí está o resultado da pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem, que toca no tema que mexe com as paixões e o coração da galera. As maiores torcidas do Brasil. Salve, salve, galera! Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo. E o jornalista João Guilherme traz uma pesquisa que mostra o avanço e o crescimento da torcida do Flamengo relacionada à do Corinthians, segunda maior torcida do país. Logo na sequência, Pilhado traz uma discussão bastante interessante relacionada à hegemonia financeira que o Flamengo adquiriu nos últimos anos. Quando o time rubro-negro quer contratar, vai lá e paga até a multa. Então, chega no nosso vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal para acompanhar tudo sobre o nosso Mengão. Falando em dinheiro, fortuna, o rubro-negro Ai, meu Deus. tá gastando tudo. O rubro-negro tá botando dinheiro na mesa e tá falando, eu quero De La Cruz, pá! Eu quero Vinha, pá! Eu quero Léo Ortiz, pá! O Flamengo bate o seu recorde e bate o recorde das janelas do Brasil de gastos com contratações e detalhes, são só 3. Para ver como o Flamengo tá pagando caro nos seus jogadores. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira. Em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com a janela do verão de 2020. Com só 3 contratações, o Flamengo investiu 158,1 milhões de reais. Aí vem os valores, e aí assusta um pouco. O patamar que tá chegando aí o futebol brasileiro, o Flamengo gastando mesmo, foram 77,7 milhões depositados à vista na conta do River Plate pelo De La Cruz. 42 milhões e 800 mil parcelados com a Roma pelo Vinha e 37,6 milhões de reais com o Bragantino pelo Léo Ortiz. Nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro, ainda há 2 bônus de 1 milhão de euros. Cara, é surreal o patamar que chegou o Flamengo. Eu acho o do Vinha muito alto. Eu não pagaria 43 milhões de reais pelo Vinha, tá? Acho um bom jogador, mas eu não pagaria 43 milhões de reais por um lateral esquerdo, sabendo que tem meias muito bons que custam isso, volantes, atacantes, mas é o Flamengo fazendo contratações que provavelmente foram pedidas pelo Tite. Sim. O Léo Ortiz, é lógico que é do Tite, porque o Tite convocou para a seleção brasileira e o Tite deixou claro, se não for para ser o Léo Ortiz, não quero zagueiro nenhum. Aí eu uso a base. E aí foi o Flamengo e foi atrás do Léo Ortiz. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bruninho, Vander, é surreal esse valor? Porque é muito caro, cada contratação é caríssima para esse Flamengo. Sim, eu acho que os valores que são praticados no futebol brasileiro, eles são muito caros. Se você fizer uma avaliação técnica, eu não acho que os jogadores mais caros ou mais estrelados do futebol brasileiro sejam muito superiores a outros que não valem tanto dinheiro. Isso é uma opinião numa análise técnica. Mas o Flamengo, ele tem essa grana. O Flamengo tem esse dinheiro, né? O duro é quando você não tem dinheiro e gasta o que você não tem. Aí é complicado, aí você entra num buraco sem fundo. O Flamengo tem esse dinheiro. E ele usa esse poder financeiro, e aí eu acho que ele está fazendo uma janela até bem equilibrada, para contratar em posições que ele acha que são importantes.
O Flamengo, ele em outros tempos, ele contratava mais. Eu prefiro, assim, de você contratar 3, mesmo que você gaste bastante, mas que resolvam lacunas no elenco. O Flamengo não precisa contratar 7, 8, 9 jogadores, né? Já tem um elenco muito bom. E um detalhe que desses 3, para mostrar assim, o poderio financeiro do Flamengo, para mim só o De La Cruz é um titular claro do time. O Vinha disputa a posição com o Ayrton Lucas e o Léo Ortiz vai disputar a posição ali com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira. Então só o De La Cruz eu acho que é um cara que chegou já com status de titular. Os outros 2 podem vir a ser titulares, mas eles disputam posição. Não é uma certeza que o Vinha vai ser titular durante o ano e o Ayrton Lucas não. Ou que Léo Ortiz vai barrar ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira. Então, eu acho os valores aqui no Brasil muito altos, mas o Flamengo tem grana para isso. Então, ok. Se o Flamengo acha que vale e ele tem esse dinheiro, tá tudo certo. Não é? Foram contratados 3, não é isso? 3 jogadores, 158 milhões. Então, mas boas contratações, de Sim, uma maneira geral, sim. boas. E para posições que o Flamengo precisa. Pronto. O Corinthians gastou 130. Quem você acha que tem mais dinheiro na carteira? O Flamengo ou o Corinthians? Flamengo muito mais. Isso. O Flamengo gastou 160. Eu estou arredondando aí. 160. O Corinthians gastou 130. O Corinthians contratou 11 jogadores. 11 jogadores e gastou 130. Quer dizer, foram contratações com preços razoáveis, mas pelo volume... Poxa vida, aparece lá na planilha, lá, o Corinthians gastou 130 e o Flamengo gastou 160. Só que você vê quanto um tem em caixa e quanto o outro tem em caixa. Então, é por isso que eu acho que as contratações do Flamengo foram boas para eles. Só 3, não inchou o elenco, jogadores que todo mundo concorda podem ser utilizados pelo professor Tite. Em boas condições físicas, isso é bom falar. Não são jogadores que têm muita lesão. Poderão ser, até entrar dentro de algum tempo como titulares, né? Eu não sei, mas o Tite que vai decidir. Mas foi uma coisa racional, o Bruno falou, pontual. Eu preciso dessa posição. O Corinthians perdeu, porque ou acabou o contrato, ou porque quis dispensar jogadores, cerca de 12, 13 jogadores. Teve que contratar. Contratou 11. Contratou 11 e pagou 130. Claro que comprou parceladamente. Dividida e uma tela menor, porque aí está o resultado da pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem, que toca no tema que mexe com as paixões e o coração da galera. As maiores torcidas do Brasil. E esse ranking traz algumas novidades interessantes em relação às últimas pesquisas. E nós vamos mostrar agora para vocês aqui, detalhando esse vídeo. Veja só, o Flamengo, nenhuma novidade, aparece como a maior torcida do Brasil, com 21,9%. O item que chama atenção aí é o seguinte, e nós já tínhamos falado isso recentemente aqui no canal Fala João Guilherme, a distância do Flamengo para o Corinthians, ela está aumentando. Hoje está na casa de 16 milhões de torcedores a mais rubro-negros do que corintianos. E é claro que sempre rende aquela história, não, a torcida do Corinthians é maior, mas os fatos vão comprovando, e as pesquisas também, que a torcida do Flamengo é disparada, a maior torcida, e está em crescimento. A Fiel está em segundo lugar, isoladamente. Ninguém a incomoda. E nós podemos dizer isso também da torcida do São Paulo. O São Paulo é o terceiro lugar isolado. E aí um ponto que chama atenção. O Palmeiras, nos últimos anos, é uma das equipes mais vencedoras do futebol brasileiro. E isso, normalmente, leva a um aumento de torcida. O São Paulo voltou a vencer há pouco tempo, mas ficou aí pelo menos uns 10 anos numa míngua danada, sem ganhar uma taça. E mesmo assim, a torcida do São Paulo, segundo a pesquisa Atlas Intel, continua 5 milhões maior
do que a torcida do Palmeiras. Essa é a diferença entre a torcida do São Paulo e a do Palmeiras. Existem 5 milhões a mais de São Paulinos. E isso chama atenção, porque com as conquistas recentes do Palmeiras, poderia acontecer uma aproximação. E a pesquisa indica que isso não está ocorrendo. O Vasco da Gama é o 5º colocado. Tem uma imensa torcida espalhada pelo Brasil inteiro. Mas um detalhe importante: o Cruzeiro colou no Vasco. E hoje praticamente não há mais diferença entre as torcidas. Empate técnico, podemos colocar assim. O Vasco tem ali um número de torcedores um pouquinho maior do que a torcida do Cruzeiro. Esse é outro ponto realmente importante da pesquisa. O Cruzeiro é a maior torcida fora dos times do Rio e de São Paulo que dominam essa lista. O Atlético Mineiro vem mostrando também um crescimento da sua torcida e o Bahia é um destaque. A maior torcida do Nordeste, disparado. 7,7 milhões de pessoas torcem para o Bahia no Brasil. E o Bahia deixa para trás, minha gente, times como Internacional, Fluminense, Santos e Botafogo, que vê aqui o Sport praticamente empatar em tamanho de torcida com o Botafogo. É expressiva essa cotação aqui dos times do Nordeste, hein? Tanto do Bahia como do Sport. O Atlético Paranaense já figura aqui também, é um time que vem crescendo há mais de 20 anos. O Fortaleza já aparece com 1,2%, é uma das equipes mais emergentes do futebol brasileiro. Então, essa é a análise feita. Na região sul, o Grêmio é a maior torcida, com 29%. O Internacional tem 21,4% dos votos. Na região nordeste, o Flamengo tem a maior torcida, 27,5%. E São Paulo com 13,3%. Interessante, né, minha gente? E esse é um tema que mexe muito com a paixão de todos os torcedores. O torcedor do seu time não admite que a sua equipe tenha menos torcida do que a do rival. E existem rivalidades aí que não são mais locais, são rivalidades nacionais, né? Como no caso aí de Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, hein? E tem o torcedor do Vasco não admite que a torcida do Cruzeiro esteja do mesmo tamanho e que é menor do que a torcida do Palmeiras e do São Paulo. O torcedor palmeirense com certeza vai falar que essa distância para a torcida do São Paulo não procede. Torcedores do Inter, Fluminense, Santos, Botafogo ficarão bravos com a presença do Bahia com maior torcida e por aí vai. Analise, deixe a sua opinião nos comentários, mas sem clubismo, hein? É isso aí, nação. Vamos trazer agora informações atualizadas sobre o volante Thiago Maia, que agora vai ser jogador do Internacional de Porto Alegre. Depois de longa novela envolvendo o volante rubro-negro, enfim, o Flamengo e Lille, que detém os direitos econômicos do jogador, se entenderam e fecharam a venda no último dia do fechamento da janela de transferências. Flamengo se acerta com Lille e libera Thiago Maia para o Internacional. Veja valores. A longa negociação por Thiago Maia terminou de forma oficial nesta quinta-feira, último dia da janela. Foi resolvida a divergência entre Flamengo e Lille, clube francês que era detentor de metade dos direitos econômicos do atleta. E com isso, as partes concluíram a transferência para o Internacional. O contrato com o Colorado já está assinado. Inicialmente, o volante vai por empréstimo por causa do curto prazo para resolver no último dia da janela. Mas o Inter terá em contrato uma obrigação de compra para ser exercida. O Flamengo receberá 15,4 milhões de reais e ainda manterá 25% dos direitos econômicos. O Lille levará 6,2 milhões de reais e ficará também com o mesmo percentual
que o Flamengo. O jornalista Vene Casagrande publicou a informação primeiramente. Embora houvesse a possibilidade de Thiago Maia se transferir entre os dias 1º e 19 de abril, brecha dada pelo Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas do Futebol, a intenção foi finalizada nesta janela por 2 motivos. O Inter começa a ambientar um novo atleta para a sequência da temporada, enquanto o rubro-negro deixa de pagar a folha do volante. Nesta quinta, ele postou uma mensagem em tom de despedida com a foto de campeão da Libertadores de 2020. Quem viu, viu. Figura importante desde que chegou ao Flamengo em 2020, Thiago Maia tem 170 partidas, 5 gols marcados e 8 títulos conquistados com a camisa rubro-negra. Uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 2 campeonatos carioca. O volante perdeu espaço no ano passado e vinha treinando separado do elenco em 2024. Portanto, o Flamengo faz essa venda de Thiago Maia para o Internacional. É um bom valor que o rubro-negro vai receber, né? Além de enxugar a folha salarial, né? Porque o salário de Thiago Maia também é muito alto. Então o Flamengo pode até trazer um novo jogador para esta temporada em sua posição, né? Venda boa, o Flamengo faz uma venda boa e agora fica aí ativo no mercado, que em abril ainda pode contratar mais um atleta para a sua posição. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da venda de Thiago Maia? Foi um bom negócio ou não? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.